Poucas semanas depois, as tempestades de neve voltaram à costa leste dos Estados Unidos. Uma tempestade de inverno atingiu a área com neve e chuva forte na noite de domingo. O Serviço Nacional de Meteorologia diz que pode haver neve de até 30 a 60 centímetros em muitas áreas neste início de semana, juntamente com ventos fortes e possíveis inundações em vários pontos. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, assinou uma declaração de emergência por desastre emitida também nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey. Em Nova Iorque, uma proibição de viagens entrou em vigor entre as 21 horas de domingo e as 12 horas de segunda-feira. Foram emitidos alertas de nevões na cidade de Boston e em comunidades costeiras de vários estados. A campanha eleitoral para as eleições parlamentares da Hungria começou no sábado. Os candidatos e as organizações que os apoiam têm 2 semanas para recolher as assinaturas de apoio necessárias. De acordo com a lei do processo eleitoral húngaro, os cartazes podem ser afixados livremente e os potenciais candidatos podem recolher apoios nos gabinetes dos respectivos círculos eleitorais. Os candidatos individuais devem recolher pelo menos 500 assinaturas válidas para serem incluídos na cédula eleitoral. Este processo deve ficar concluído até 6 de março. As assinaturas também devem ser enviadas aos escritórios eleitorais até essa data. As ferramentas de campanha incluem cartazes, contato direto com os eleitores, propaganda política e anúncios políticos, além de comícios eleitorais. A votação deste ano será crucial, com as sondagens a mostrar resultados muito diferentes, dependendo de quem as realiza. Enquanto umas mostram o partido da oposição Tisza a vencer, outras relatam uma vantagem confortável para o Fidesz, o partido do atual primeiro-ministro Viktor Orbán. O partido do governo na Hungria publicou um vídeo gerado por inteligência artificial nas redes sociais. As imagens mostram um homem húngaro a ser executado na guerra enquanto a filha chora. A oposição é retratada como um fantoche das instituições da União Europeia. O Fidesz defende que os rivais colocariam o país no campo de batalha ao lado da Ucrânia. A campanha do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán tem sofrido alguns reveses antes das eleições de abril. A economia passa por uma fase de estagnação e há a concorrência forte do partido de centro-direita Tisza, que lidera as sondagens. O Fidesz concentra a mensagem nas intenções dos rivais de atacar a Rússia, algo que o Tisza nega. A televisão estatal húngara lançou um programa diário de notícias chamado Os Terrores da Guerra. O próprio estúdio reforça o ambiente bélico. A Hungria irá bloquear a adoção por parte da União Europeia do 20º pacote de sanções contra a Rússia. O anúncio foi feito pelo ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio após uma reunião do Conselho de Segurança e Energética. O tema será debatido na segunda-feira no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros do Bloco.
Peter Szijjártó acrescentou ainda que Budapeste irá continuar a bloquear os pacotes europeus de sanções até que a Ucrânia repare o oleoduto Druzhba e retome o fornecimento de petróleo à Hungria. Em causa um oleoduto que terá ficado danificado na sequência de um ataque russo. Na reunião do Conselho de Segurança Energética foi também abordado o fornecimento de eletricidade à Ucrânia, numa altura em que quase metade das importações de Kiev provém de Budapeste. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou ainda que o país não apoiará o desembolso do empréstimo militar de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, que já tinha sido decidido pelo Bloco Europeu. Portugal tem um novo presidente e a promessa de 3 anos sem atos eleitorais após uma catadupa deles nos últimos tempos. No discurso de vitória das presidenciais, António José Seguro prometeu manter a relação institucional com o governo. O que se espera até é uma maior estabilidade, ou seja, tudo o que se conhece do perfil do novo Presidente da República é que é um institucionalista, alguém que já disse que vai privilegiar, digamos, a estabilidade. E que numa altura de grandes incertezas e de um contexto, quer europeu, quer global, conturbado, eu diria que se podemos esperar alguma coisa é, digamos, um maior alinhamento e alguém que vai pressionar para uma ideia de continuidade de políticas, de pensamento de longo prazo. Com mudanças na geografia política do mundo, impactos mais visíveis das alterações climáticas e desafios ao nível das políticas públicas, não são tempos fáceis que Seguro tem pela frente. Pode ter um papel, por exemplo, pressionar para que questões como a educação, como a habitação, como a saúde não saiam da agenda. Pode fazer com que esta resposta, por exemplo, às tempestades, etc., seja, digamos, gerida de forma transparente e rápida. A pressão orçamental também será inevitável no curto prazo para dar resposta aos danos e perdas causadas pelas tempestades que devastaram o território nacional nas últimas semanas. Esse poderá ser um ponto de tensão entre Belém e São Bento. Apesar de tudo, estamos numa situação menos desconfortável para fazer face a esta catástrofe do que gostaríamos se estivéssemos com 120% de peso da dívida no PIB. Acho que haverá sempre alguma maior flexibilidade europeia, acho que é inevitável, é uma situação perfeitamente excepcional, não enquadrável, digamos, num percurso mais normal. Por isso acho que terá de haver e haverá com certeza maior flexibilidade europeia. A moderação de Seguro poderá ser uma boa notícia também para os atores económicos, quer para os reguladores externos, para quem a continuidade de políticas tem valor, quer para a captação de investimento estrangeiro. Em julho de 1974, com a invasão turca, o aeroporto internacional de Nicósia ficou paralisado. O último avião da Cyprus Airways a aterrar foi abandonado, onde outrora batia o coração da ligação aérea de Chipre com o mundo. Após mais de 5 décadas, um grupo de cipriotas gregos e turcos, unidos pela sua dívida comum à história e ao património cultural de Chipre, entrou no aeroporto com autorização das Nações Unidas. Tornou-se assim o primeiro grupo a pisar aquele local desde 1974. Centenas de páginas de história, documentos valiosos, planos de voo e arquivos da companhia aérea foram recuperados. Agora, 52 anos depois, um enorme esforço está em andamento para restaurar a aeronave histórica ali localizada e transformá-la num museu vivo, físico e digital. O grupo conta com o apoio de embaixadas e organizações internacionais de proteção do património cultural em Chipre, que deverão operar o museu dentro da aeronave assim que a permissão for concedida pela ONU. O museu, que vai unir o passado ao futuro, pertence a todos os cipriotas e é um exemplo tangível de paz, respeito e solidariedade.
A ideia dos organizadores dos dois lados da área é que estudantes, investigadores e cidadãos de toda a ilha possam voltar a encontrar-se neste espaço, aproximando-se novamente. World number one Carlos Alcaraz is still perfect in 2026. The 22-year-old Spaniard stays undefeated after beating France's Artur Fils in straight sets 6-2, 6-1 to capture the Qatar Open title here in Doha. Another trophy, another statement performance. The win pushes Alcaraz to 12-0 on the year, adding to the momentum he built after lifting the Australian Open title just last month. I think the finals where you had to show your best level, and obviously I think Arthur started the match making a lot of mistakes that gave me the confidence to play relaxed and to play calm. So I think he let me dominate the game, dominate every point. I was almost in a good position every time. As for Fils, this was still a breakthrough week for the 21-year-old. He turned plenty of heads in Doha, especially when he stunned 16-ranked Jakub Mensik in the semis, just 8 months after suffering a stress fracture in his back at last year's French Open. I won 4 matches in a row. It's pretty good. Of course, today Carlos was on another level, playing way better than me, and so he deserves completely the win and the whole tournament. And I mean, that's why he's number one in the world now. The Qatar Open is one of just 2 ATP Tour stops in the Middle East. The second gets underway in Dubai on Monday. Adil Halim, Euronews, Doha.